esse negócio. Eu quero já sair. Hoje eu prometo que vou ficar aqui. Primeiramente, não sei que está friozinho lá fora, mas sintam-se todos aquecidos, tá? Por esses amigos da espiritualidade que já os aguardavam a todos nós, né? Então eu tenho certeza que nós vamos ficar todos quentinhos aqui dentro, né? Hoje nós vamos ter uma palestrante aqui que, de vez em quando, ela dá o ar da nossa casa, mas nós ficamos bastante felizes com a presença dela. Bom, eu sou meio atabalhado. Primeiramente, cumprimentar também os internautas, né? Que eu não dei boa noite para eles. E as nossas, primeiramente, saber quem é que é a primeira vez na casa. Você não é a primeira vez, né? Não, já é conhecida, só dos dias da semana que é diferente. Então tá. Nós temos aqueles avisos tradicionais, que é, primeiramente, o agradecimento que sempre fazemos para aqueles que trazem sempre o alimentozinho não perecível para a nossa cesta, né? Então, eu acho que não tem alguma emergência aqui. Tá. Para as nossas cestas básicas de julho, nós estamos precisando de óleo, bolacha, doce salgada, sal, açúcar, farinha de trigo, mandioca, fubá, molho de tomate. Olha, não pedimos arroz, hein? Já tá bom, né? Já tem arroz, então. Né? E nós temos, todos já sabem, né? Já está fixado lá fora os dias que nós temos os nossos trabalhos, né? De segunda a domingo. Nós temos as nossas palestrinhas, né? Na segunda, na terça, na quarta durante o dia, na quinta, na sexta nós temos o trabalho com os dependentes químicos, né? O que mais esse dia que eu estou esquecendo? Sábado e domingo também, né? Nós temos a evangelização, inclusive infantil, né? Tá. Estou esquecendo mais de alguma coisa? Tudo certo? Tá bom? Então tá bom. Então vamos fazer só nosso preparo assim. Então nós vamos, por alguns momentos, então, fechar os nossos olhinhos para que nos facilite mais entronizarmos com os amigos da espiritualidade aqui presente. Lembrando sempre que quando aqui nós estamos e quando aqui nós sentamos, esses amigos já se aproximam de nós, já têm as nossas fichinhas, já sabem até aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós viemos pedir. E nós vamos receber realmente aquilo que nos for bom para nós, aquilo que for útil para nós. Então, confiantes nisso, confiante nesses amigos, é que nós vamos receber depois a aplicação dos nossos passes, mas sabedores de que somos nós os artífices da nossa construção, que nós fazemos por nós aqui o que os amigos da espiritualidade realmente esperam que nós façamos, que nós nos construamos todos os dias um pouquinho mais, principalmente na linha do amor. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco, hoje, agora e sempre. Esqueci de anunciar a Leda. Eu sempre esqueço alguma coisa, tá, gente? A Leda. A Leda vai se anunciar sozinha. Já foi anunciada. Boa noite a todos, queridos. Sejam todos muito bem-vindos, né, na nossa Casa do Caminho Santana. E é sempre bom fazer uma reflexão, numa noite fria, assim, para aquecer o nosso coração, uma reflexão permeada do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. O tema que nos cabe hoje parece pesado, mas a gente vai destrinchar que com o Evangelho tudo fica suave e tudo tem uma cor muito viva, né? E muito emocionante das lições de Jesus, permeada do seu amor. Então, o tema da noite é câncer moral. Olhem para a tia Sandra, que é ela que põe esses temas cabeludos, né?
Aí a gente ficou pensando, como falar disso? Como que a gente vai começar, né? Porque o Evangelho é esperança, é alegria, e falar de algo assim tão triste, né? Mas vamos fazer uma comparação do nosso câncer físico, doença, e do câncer moral. O câncer é um crescimento, o câncer orgânico é um crescimento desordenado de células doentes que invadem tecidos e órgãos. É assim que nós conhecemos, né? Ele surge às vezes de repente, às vezes quando ele vem já não tem mais jeito, enfim. Onde que ele atua? Tem uma determinada área? Não. Depende da fragilidade de cada um, né? Depende da fragilidade, é ali que ele se instala. Então, tem uma ciência que trata disso e que, aliás, vai se desenvolvendo cada vez mais, sempre com a bondade e a permissão de Deus, que é a oncologia, que trata desses assuntos. Então, a oncologia diz que se não se elimina o tumor, ele cresce e se espalha para outros órgãos através da corrente sanguínea. Então, ela faz estudos e estudos. Em alguns casos são bem-sucedidos, outros nem tanto. Agora, imagina, o corpo humano ele é composto por trilhões de células, né? Que elas crescem, se dividem, se multiplicam, mas isso tudo de uma forma ordenada, o que não acontece quando se instala uma doença, que crescem essas células de forma desordenada, muitas vezes sem ser truncado esse processo, sem ser cortado, né? Então, a gente vê, a gênese desse processo, às vezes depende, se acha o começo dessa doença. Se é um câncer de pulmão, por exemplo, a gente vai ver que a pessoa fumou a vida toda. Se é um câncer de fígado, bebeu, comeu exagerado, enfim. Se for um câncer de pele, fez uso de muito sol, né? Que os médicos dizem hoje, os dermatologistas, né? Que o sol provoca o câncer, enfim. Então, cada caso é um caso. Agora, a oncologia desenvolveu tratamentos como cirurgia, radioterapia, quimioterapia, para que fossem tratados, né, desses eventos. Muito bem. Hoje já temos também a imunoterapia, que ela é uma estimulação do sistema imunológico por meio de substâncias modificadoras. Olha como a ciência vai evoluindo. Vão vendo a permissão de Deus, né? Mas, bom, tudo bem, isso está muito bem explicado, tudo bem organicamente, né? Mas a gente fala, e aquele bebê que chega com um problema terrível no pulmão, com efizema, né? Apresentando assim doença, nunca fumou. A gente fala que o câncer dá porque fumou muito, não é? Fumou demais, então deu um câncer no pulmão. E o bebê que chega? Então, aí a gente tem que reverter. Então, nós temos que desdobrar o nosso organismo físico. E a doutrina nos mostra que nós não somos um corpo físico. Nós somos um corpo físico e também espiritual. Então, o que nós estamos tratando, a gênese do processo, ela não está agora no nosso corpo físico. Embora esteja se manifestando muitas vezes a doença agora, a gênese dela com certeza vem, se não é dessa vida, abusos dessa vida, ela vem lá de trás de vidas passadas, né? Então, a gente percebe que esse câncer moral, ele está na alma. Por que moral? Porque, como se diz, o corpo, nosso organismo físico é a esponja da alma. Então, eu tenho que vir à tona e colocar para fora todas aquelas mazelas que estão na minha alma ou no meu espírito. Então, desdobrando esse nosso organismo, eu vou buscar a gênese no meu espírito. São essas predisposições. Então, fisicamente, eu não identifico. Mas por que acontece isso com essa pessoa que sempre teve uma vida regrada, dormiu às 8 horas, fez atividade física, se alimentou direito? Como que desenvolve uma doença? Não tem, organicamente é impossível explicar. Então, só buscando essa explicação espiritual, só vendo a luz da doutrina espírita e buscando a reencarnação
para saber a necessidade de expurgar, de colocar para fora ainda aqueles comprometimentos que estão no espírito. Então, onde que está a sede de tudo isso? Começa tudo, a gente fala nas atitudes, porque agiu errado, sim. Mas as atitudes são consequências do quê? Aonde a verdadeira gênese, onde começa tudo, está no pensamento. Tudo começa no pensamento. Agora, o pensamento, desdobrando o nosso corpo, que é o orgânico, o físico e o espiritual, o pensamento não é do físico, o pensamento é do espírito. Então, o cérebro é o órgão físico que nos viabiliza exteriorizar o pensamento, mas o pensamento é do espírito. Então, o pensamento passa por aquele processo que, antes de qualquer ação, antes de qualquer atitude que eu realize, eu penso. Primeira coisa que eu faço, eu penso que eu vou fazer. Somos inteligentes, já somos humanos, né? Temos o raciocínio, a razão. Então, pensamos. Então, toda a gênese começa no pensamento. Olha o que Emmanuel nos diz. O nosso pensamento nos cria a vida que procuramos. Emmanuel, a vida que procuramos, o pensamento. Ele vai buscando e vai criando. Então, como eu disse, ele não está no corpo físico, ele está no espírito, né? Então, a gente percebe a influência do espírito no nosso corpo físico? Sim, sim. Se o espírito é doente, ele é como nós estamos falando, a doença se manifesta. E o inverso também, quando nessa encarnação eu não tenho comprometimento passado, mas nessa encarnação eu ajo de uma maneira equivocada, o que acontece? O meu corpo adoece e, por consequência, meu espírito também recebe essas energias deletérias, doentes, por conta do meu corpo. Então, a gente vai percebendo que o corpo influi no espírito e o espírito influi no corpo. Então, é uma coisa só. E o pensamento é o motor, propulsor de tudo isso. É a chave mestra, o nosso pensamento. Então, a origem de todos os nossos sentimentos e emoções está no nosso pensamento, aquilo que nós pensamos. Quando eu olho, é pelo pensamento que... Primeiro é o pensamento que eu emito e aí a emoção acompanha e vem. Puxa, mas que coisa horrorosa, eu penso. E aí vem a emoção, que eu já coloco aquela energia ruim naquela coisa. Então, a gênese de tudo, o começo, o início, é o nosso pensamento. Que ele, por sintonia, ele repele ou atrai as coisas, tanto boas como ruins. Toda essa energia do pensamento, né? Eles dão vida a isso. E hoje é tão importante o pensamento, né, falando dessas doenças morais, doenças do espírito, da alma, né, que a pesquisa, né, as pesquisas fazem cientificamente do nosso pensamento. Hoje, através de ressonância magnética, a gente consegue perceber que, dependendo da ordem que aquele que está num aparelho de ressonância magnética recebe, vai estimulando determinadas partes do cérebro. Pensa numa coisa boa, pensa numa alegria, no momento que você teve prazer, é uma área do cérebro que é estimulada. Pensa agora numa coisa ruim, um desastre que você presenciou, uma doença, algo ruim, é outra área que é estimulada. Então, o nosso próprio físico é estimulado de acordo com o nosso pensamento, de uma forma ou outra. Ele já pode ser ponderado, medido o pensamento, através de pesquisas científicas atuais. Então, a gente percebe que é uma coisa extrafísica, mas que é a chave, como é que se fala? É a guia mestra de tudo isso, é esse pensamento. E a doutrina espírita traz, neste pensamento, ela nos mostra que nós trazemos também a bagagem do passado. Porque o que eu penso hoje é reflexo de todo esse meu processo de reencarnações e reencarnações. Então, o Espírito Joana de Ângeles nos diz: vigia a nascente dos teus pensamentos. Porque o pensamento vem bom e vem ruim também. É impossível falar, não pense coisa ruim.
É possível não pensar coisa ruim? Não é possível. Mas é possível vigiar. É possível pensar coisa ruim e, ao mesmo tempo, reverter esse pensamento para uma coisa boa. Isso é viável, né? Muito bem. Então, a doutrina espírita nos fala dessas reencarnações, né? Que nós estamos aqui justamente para corrigir a nossa rota, para fazer uma rota melhor do que foi feita no passado. E, às vezes, nesse meio de caminho, vêm esses desafios que nós temos que vencer, né? Seja, no caso, uma doença, como nós estamos falando, né? Nesse texto, né? Esses desafios. Então, como que a gente pode não entender um problema? Se o espírito reencarnante, ele coloca ali no seu próximo organismo a sua carga energética, tudo aquilo de que ele vai ter necessidade. Agora, encarnado não é o que eu gostaria de passar, realmente. Mas espiritualmente, fazendo um projeto reencarnatório, é aquilo que eu preciso passar. Então, nós ficamos nessa dicotomia entre encarnados, não, eu não quero, eu não precisaria passar por isso, eu não quero. E espiritualmente, eu preciso passar por esse processo para me depurar, para tirar isso de uma forma tranquila desse meu caminhar. Então, dá para entender? Só que nós estamos falando numa dicotomia, mas é uma coisa só. Nós somos uma coisa só, né? Corpo e alma, matéria e espírito juntos, né? Então, esse nosso perispírito, que é o nosso modelo organizador biológico, que modela o nosso corpo, ele traz essas marcas do passado, né? Aquele passado que muitas vezes não foi muito bem realizado, então hoje eu venho com essas marcas. Benditas marcas que vêm para que eu possa superar. Porque o espírito não caminha, ele não progride se ele tem algumas amarras a serem reajustadas. Então ele precisa se liberar de tudo isso para poder caminhar, como a gente fala, livre, leve e solto, né? Caminhar na sua jornada. Então, o perispírito é importantíssimo. A genética, sim, a genética também. Ela traz possibilidades. Ora, você vai fazer uma consulta num médico, materialmente, organicamente falando, ele fala, tem caso de câncer na família? Você responde sim ou não, dependendo, aí ele dá um caminhar diferente, um atendimento diferente para o seu processo, né? Mas a genética, nós sabemos que ela traz possibilidades. Você, encarnado, pode ou não desenvolver esse processo. Aliás, mesmo ele estando na nossa linha kármica, você precisando, você pode desenvolver de uma forma ou de outra, de uma maneira mais severa ou de uma maneira mais suave, dependendo de como você reage a essa sua necessidade. Então, aí a gente vê esse câncer moral que impede o meu progresso. Então, eu preciso superar tudo isso, superar essas mazelas morais que são do espírito, para que o meu corpo, o meu organismo possa ser saudável. Então, dependendo do meu comportamento, eu vou superando tudo isso. Então, deixando de lado esses pensamentos negativos, como nós dissemos, é pensar. Aí vem a ação. Dessa ação, claro que tem uma reação. Então, às vezes, o que passamos hoje é reação de ações passadas. Então, deixar de lado o pensamento negativo que é inútil. E entrando aqui, né? Falando desse processo moral. Como o texto diz, o câncer moral. O que é doença da alma, da moral, né? Não é do corpo, é da alma. Reflete no corpo? Sim, reflete no corpo. Então, o que os espíritos dizem? Eles nos dão alguns tópicos para nós irmos refletindo sobre o que nos afeta. Através da alma, nos afeta o corpo também. Então, eles vão dando alguns itens e nós vamos refletindo. Mau humor sistemático. Não é a Leda falando, são os espíritos nos alertando. Joana de Ângeles,
espírito Joana de Ângeles. Mau humor sistemático. É problema. Bom dia. Bom dia do quê? Que dia é esse? Que esse frio, bom dia? Não tem nada de bom dia. E assim vai. Até boa noite. Até amanhã, deixa eu descansar que eu já preciso dormir. Irritabilidade. Pessoas irritadas, tudo atrapalha, tudo interfere no seu bom humor, né? Isso, o que nos atrapalha? Pessimismo. Olha, Joana de Ângeles, não sou eu, não estou puxando a orelha de ninguém. Espírito, pessimismo, as pessoas negativas. Lembra do hard haha? Ai, céus, ó vida, ó dia, nada vai dar certo. E não dá mesmo. O que nós falamos lá atrás? O que a gênese de tudo é o pensamento. Não vai dar certo. Não dá mesmo. Ah, não vou fazer isso, que não vai dar certo. Para quê? E não dá mesmo. É o pessimismo. Abatimento. Aqui até eles colocam duas coisas, assim, próximas. Abatimento, ou seja, aquela pessoa que não está com nada, só espera passar os dias. Ai, mais uma semana, tomara que cabe logo. Ai, hoje ainda é terça, tomara que chegue logo domingo. Ai, tomara que passe logo o fim de semana. Tomara, sabe, vai levando a vida, vai empurrando com a barriga, vai perdendo a oportunidade bendita da reencarnação, né? Levando. Joana de Ângeles, né, espírito, ela diz que as pessoas que levam a vida, que se abatem, elas morrem em vida, são suicidas em vida, porque elas não vivem. Então, se você não vive, você está morto só que com vida, né? Porque não vive, não tem esse prazer, essa vontade de viver. E do outro lado desse abatimento está a ansiedade, porque ou fica parado ou fica ansioso demais. E a ansiedade precisa ser tudo para ontem, tudo para já. E aí, ao contrário, né, de eu ficar parado, empurrando a vida, eu quero que passe muito rápido. E aí eu vou atropelando todo o processo, né, esse processo. E aí eu vou produzindo muito cortisol, né? Que o cortisol é o hormônio que ele é produzido sob estresse, porque eu estou sempre estressada, com o horário, com os afazeres, com o fim de semana chegando, com a visita que eu vou receber, até com as coisas boas, uma festa que vai acontecer na família. Meu Deus, então, esse nível de ansiedade prejudica a alma. Então, a gente percebe que nem o abatimento, nem a acomodação, como diz a Joana de Ângeles, nem a ansiedade. Todo o sentido sempre é o equilíbrio para tudo, nem numa base da balança, nem na outra. Sempre o equilíbrio. Eles falam também dos maus sentimentos que afetam a nossa alma, né? Sentimentos como raiva, inveja, ciúmes, que eu emito, às vezes nem chega na pessoa. A raiva que eu tenho do outro, às vezes a pessoa está numa outra vibração, e eu nessa vibração rasteira, emitindo esses maus sentimentos, ela nem chega a encontrar com a outra pessoa. Mas o que acontece? Ela não fica no ar. Ela encontra sentimentos semelhantes e volta para quem? Para mim mesma, né? Então é o bumerangue da vida, né? Ela vai e volta, esses sentimentos ruins. Por isso que Joana pede para nos privarmos disso. Agora, uma coisa muito interessante que ela fala, falta de objetivo. Olha só que interessante, falta de objetivo. Sabe o que nós lembramos aqui? Daquela historinha, acho que a maioria conhece, da Alice no País das Maravilhas. Então, acho que todo mundo conhece essa história, já viu. Lembra da Alice, que ela sai correndo, né, atrás do coelho, e o que acontece? Ela escorrega e cai num buraco. Num buraco, quando ela chega lá no fundo do buraco, ela não sabe bem onde ela se encontra, ela olha para uma árvore e vê um gato na árvore. Aí ela fala, seu gato, qual é o caminho que eu devo seguir? Porque ela perdeu o coelho, não sabia para onde que ela ia. Qual é o caminho que eu devo seguir? Aí o gato diz para ela, depende de onde você quer chegar. Aí ela diz, não importa muito aonde. Aí o gato diz, então o caminho não faz diferença.
Olha que interessante, né? Então, se a gente não tem um objetivo, isso é um exercício filosófico. Se nós não temos um objetivo, onde que nós queremos chegar? Não importa o caminho. Então, eu vou pelo qualquer caminho que a vida se apresenta. Eu preciso ter objetivo claro e definido, né? E aí, os espíritos, não terminou ainda, que eles falam do que nos faz mal. Tem mais coisa ainda, eles falam dos vícios. Joana de Ângeles fala, os vícios. Isso todos nós sabemos, né, que nos faz mal. Mas aí a gente pensa em vício, a gente pensa só no vício físico, de beber, de fumar, de drogar. E os vícios morais. Os vícios morais, a maledicência, né? Todas aquelas mazelas que comprometem a nossa alma. Então, Joana vai muito desse lado moral, do lado da alma. Esses vícios que a gente vai adquirindo e que por consequência, estamos aqui para superá-los, para retirá-los da nossa alma, né? Para neutralizar esses vícios, da maledicência, da inveja, do ciúme. Isso nos faz muito mal. Além dos físicos também, claro, né? Agora, a Joana fala uma coisa interessante. Ela encerra aí, porque senão também, coitado de nós, seria muita coisa para pensar numa noite só, né? Ela encerra aí. Ela fala da ingratidão, que é um mal muito grande para a alma, um mal moral. Quando a gente fala, se nós estamos falando do câncer, esse mal moral, se a gente não coíbe na raiz, ele vai num crescimento desenfreado. Por isso que ela faz esse paralelo do físico com o moral, com o da alma. Porque se a gente não corta, ele vai crescendo. Então, Joana fala da ingratidão. Ela fala que nós agradecemos muito a Deus aquilo que nós queremos e conseguimos. Mas aquilo que a gente não consegue, a gente não agradece. E às vezes aquilo que nós não conseguimos é o nosso remédio e é o que é bom para nós. A Joana diz, nós agradecemos o bem que nos aconteceu. E esquecemos de agradecer o mal que não nos aconteceu. Então, nessa ingratidão que Joana fala, tem um texto que nos ilustra muito bem. Dá tempo, Sandra? É muita coisa, né? Dá. Tem um livro que é do próprio autor, que esse texto é do Divaldo, a psicografia do Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. E o livro, que é do Divaldo Pereira Franco também, só que o espírito é o Manuel Filomeno de Miranda. Esse espírito, ele é um psiquiatra, ele foi médico psiquiatra em vida, e ele continua fazendo trabalho na espiritualidade como um psiquiatra. E no livro Loucura e Obsessão, ele conta um caso que mexe muito conosco, que fala dessa parte, não só da ingratidão, mas assim do nosso inconformismo, das vezes da nossa falta de entendimento para as leis divinas, né? Então ele conta que tinha numa casa espírita um médium receitista chamado Joaquim Fernandes. Esse médico, ele psicografava as receitas, além de aplicar os passes, curou muitas e muitas pessoas. E um belo dia, a sua filhinha, Sara, de 5 anos, caiu enferma. Ela estava no hospital e contraiu, à época, difteria. E essa época, difteria matava, não tinha jeito. E a menina ficou muito mal. E ele não se conformou. Ele pediu, como ele era um trabalhador, ele se achou no direito de levar sua prece a Dr. Bezerra de Menezes, que todos nós fazemos na hora da saúde, da dificuldade, Dr. Bezerra. Ele pede a Dr. Bezerra de Menezes, como um trabalhador, tantos que ele curou, ele não poderia continuar a sua missão, seu trabalho espiritual, perdendo a sua filha, porque o médico tinha passado nessa noite e disse que não tinha mais jeito o caso, que ele passaria na manhã seguinte para assinar o atestado de óbito. E ele pede e implora. E o doutor Bezerra vai, através de Maria Santíssima, levar esse pedido dele, que curasse a filha, que desse uma moratória para ela. E é negado esse pedido. Diz que não, que o projeto reencarnatório dela seria que ela realmente desencarnasse aos 5 anos para se recuperar de um mal passado, como os espíritos nos falam. Nos falam assim,
amenamente, né? Não são contundentes, para que a menina reparasse de um mal passado e se fortalecesse, se fortificasse, porque ela, nessa encarnação, ela não teria muitas forças para superar o que poderia vir a acontecer. Aí ele insiste, ele não aceita essa negação, e ele insiste e pede ao Dr. Bezerra, por favor, volte com o meu pedido, diga que eu não vou deixar minha filha um instante sequer, eu vou cuidar dela, vou estar ao seu lado durante todo o tempo, eu serei seu anjo da guarda, eu serei seu ombro amigo, seu pai, seu educador. Enfim, ele fez um pedido com tanta veemência, que aí o Dr. Bezerra volta e diz que Maria concedeu uma moratória a ela. E ainda diz que Deus nos ajude. Concedeu essa moratória. A menina nessa noite, conseguiu, através de aplicação de passes, reverter aquele quadro, foi melhorando. O médico não entendeu, na manhã seguinte, o que aconteceu. Essa menina foi crescendo, os pais cuidando, apresentando a doutrina espírita, mostrando a reencarnação, falando de tudo aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos, para essa menina. Passados 20 anos, essa menina, essa moça, na ocasião, já com 25 anos, ela vem a se suicidar. E deixa uma carta para os pais. E aí o Dr. Bezerra está mostrando para Manuel Filomeno de Miranda, falando, né, de todo esse processo. Essa menina precisaria desencarnar aos 5 anos, que estava na sua linha kármica, e ela retornaria. Tantos casos que acontecem de filhos que partem precocemente, com tenridade, e voltam para o mesmo lar, né? Para a mesma família. E ela voltaria assim fortalecida, depois de um tempo, né? Teria condições de permanecer ali. Ela encontra aos seus 25 anos um amor muito grande do passado, só que ele já estava casado e com filhos. E ela relembra do passado nessa hora, a hora que ela encontra. Ela lembra que no passado ela destruiu o lar que hoje ela encontra. Ela destruiu o lar. Então, para não repetir esse processo que pesa na consciência, a gente sabe, que para não repetir, ela põe na sua carta de despedida, pedindo desculpa aos pais, que ela não teria forças. Então, ela preferia fugir da vida do que continuar a vida como uma fugitiva. Então, quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar, né? Os fatos que nos acontecem, nós não entendemos no momento por quê. Então, a espiritualidade, a lei de Deus, ela é muito, muito sábia. É uma lei de misericórdia para o nosso crescimento. O que nós não entendemos agora, nesse momento, passado um tempo, vai ser muito claro para nós. Espiritualmente, nós vamos entender muito. Então, todas essas metas que nós temos, que nós desenvolvemos na vida, hoje nós falamos, não, eu quero o nosso progresso espiritual, eu tenho urgência de evoluir, de estar bem. Então, eu preciso de ter essas metas certas, definidas, com confiança em Deus. Com confiança em Deus. Fazendo por merecer, sim, fazendo a nossa parte, mas com confiança em Deus. Eu tenho que ter minhas metas pessoais, metas que me envolvam. Eu não posso ter uma meta assim, eu gostaria de ter a paz mundial. Isso não é uma meta minha, é impossível de eu alcançar. Eu quero que o meu filho passe de ano. Depende de mim. Então, são metas nossas, né? Metas que eu não consigo controlar outra pessoa. Então, uma meta clara e viável para mim, né? Dificuldades, todos nós temos, todos nós teremos, faz parte da nossa jornada. Aliás, a dificuldade, quanto maior, o mérito também é maior. Dependendo, ele é de acordo com a dificuldade. Maior, também maior é o mérito, né? E para colocar tudo isso em prática, André Luiz, o Espírito, nos dá uma lição. Lembra quando ele começou a reclamar,
bastante. Ai, que quando chega lá o Clarencio e que ele reclama das dores e que ele não está bem, nós não somos assim, ai meu Deus, mas hoje está frio, ai amanhã está muito sol, ai eu estou muito cansada, ai essa semana que não passa. Que Clarencio diz para ele? Põe a água na boca, segura a água para não reclamar, para não falar. Então a gente tem que fazer esse exercício. Se não é uma água material, uma água virtual, uma água espiritual, né? Segurar para não falar. Pensou, vigia, Joana de Ângeles, vigia a nascente dos pensamentos, vigiar, não falar. As reclamações, tudo isso que Joana de Ângeles nos colocou como um norte para a nossa caminhada, para a nossa vida, que a gente possa estar lembrando dessa água, né? Lembrando também que os doentes que precisam de médico, nós precisamos de Jesus, que é o médico das almas, que ele nos cura a alma, curando a alma, o corpo vem por consequência. Então, a nossa profilaxia é o Evangelho de Jesus. É a lição de otimismo que nos convida, desde o seu tempo, desde a sua estada aqui até hoje, nos convida à nossa transformação contínua, que é o texto da noite, essa nossa transformação moral, a nossa saúde moral. Lá, uma poesia linda, olhai os lírios do campo. Nem Salomão, que era rei, em toda a sua grandeza, se veste como eles. E os lírios, nós sabemos que nascem do lodo, né? Então, a mensagem para encerrar: vivei neste mundo como os lírios. Do lodo tiram somente o que lhes é útil. Que Jesus nos abençoe. Oi, oi, oi. Alguém tem dúvida? Ou alguém quer ficar caladinho? Refletindo, né? Eu coloquei até um pouco de água espiritual aqui para ficar calado. A Joana, ela não amacia, não. Ela esclarece esclarece. Vem cá, menino. Por favor, podem fazer Vem cá, pergunta. menino. Um de cada vez. Ninguém tem dúvida? Olha, você viu? Não é? A gente fala assim, ou não tem dúvida ou não entendeu nada. Das duas uma, né? Assim. Nós entendemos, sim, né? Acho que todos entenderam. Foi um recado muito bem dado. Ninguém vai fazer nenhuma pergunta? Quer colocar? Não, só complementar, eu acho. O tema permite, né, que era a outra lição do Evangelho: cuidar do corpo e do espírito, porque um reflete no outro. Então está aí, mais uma parte que nos ensina que o espírito depende do corpo, não é verdade? E o corpo que nós fazemos, o nosso corpo reflete o espírito, ok? Então, tem que ficar com isso muito presente, que nós somos o dono dos nossos destinos, que nada é nos imposto. Tudo que nos acontece é fruto da nossa própria escolha. É isso? Só complementando, Lidinho. Claro, meu amor. Só, comandante. Ninguém mais, né? Sandrinha, quer falar alguma coisa? Tá bom. Né, Sandrinha, a Joana? Joana puxou a orelha da gente. A gente sabe, né, nesse momento que a gente passa por algumas situações com algumas pessoas, a gente sabe o quanto é difícil para o coração das pessoas. Mas também é como a Joana e você falou, né, é a cura para a nossa alma. Né? Quando a gente tem uma doença no corpo, é uma limpeza no perispírito. A gente sai daqui mais limpo, mais bonito, para que a gente possa ter uma outra encarnação melhor. Então, tomar cuidado com a raiva, com a mágoa, com a tristeza que a gente fica guardando. É natural ter raiva, é natural, né? Claro. Tudo é natural, mas é o tempo que você fica com ela que não é natural. Então, se trabalhar com isso, para a gente não armazenar em nós, alimentar essas células que podem se transformar numa doença terrível que a gente sabe, né? Que não é fácil, não.
Então, uma boa noite, meus queridos. Então, companheiros, quando eu disse no início, que quando nós aqui sentamos, quando aqui nós entramos, a espiritualidade está sempre do nosso lado. E depois da lição que tivemos, das palavras que a Leda nos trouxe, eu acredito que todos nós começamos também a refletir. Essa é a vantagem de nós buscarmos sempre os ensinamentos, buscarmos uma casa, porque nós podemos depois dizer que nós erramos, continuamos a errar, mas nós não temos como dizer que nós não fomos avisados, que nós não tivemos a lição, que nós não tivemos a oportunidade de ter aprendido alguma coisa. Então nós não temos como realmente dizer que nós não temos essa oportunidade. A cada vez que nós visitamos essa casa, a cada vez que nós temos uma palestra, nós levamos daqui aprendizados. E esses aprendizados nós temos que fazer com que isso realmente calem dentro de nós. Reflitamos. Por que o ódio? Por que o rancor? Por que a mágoa? Se tudo que Joana de Anjos nos ensina, através dessas lições que ela nos dá, pelas palavras do Divaldo, é simplesmente nós cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos na espiritualidade e exercitarmos o amor. Que a paz do Divino Mestre Jesus faça com que nós levemos tudo esse aprendizado para os nossos lares e coloquemos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças